Desde o ano novo eu escrevo diariamente nessa caderneta aqui e eu vou te contar por que tu também deveria fazer a tua versão, que eu me arrependo muito de não ter começado antes. Eu já tentei ter planner diário, bullet journal diversas vezes, já gastei muito dinheiro com isso, mas esse método aqui foi o único que até hoje venceu até meu lado mais perfeccionista. Tá, mas primeiro vamos fazer um café para eu te contar um pouquinho mais da minha experiência. Eu acho que boa parte das pessoas gostam de pegar início de ciclo, seja início de ano, início de mês, início de semana, pra testar novas coisas, né? Fazer coisas diferentes. E assim, eu super faço parte das pessoas que gostam de utilizar esses ciclos, fim de ciclo, início de ciclo, pra revisitar a forma como eu tô me organizando, sabe? Só que esse caderno aqui, ele não tem nada a ver com essa parte de organização e produtividade, mas ao mesmo tempo ele tem me impactado muito mais do que qualquer Notion, lista de to-dos, agenda, para que eu alcance os meus objetivos no final do ano. Abrindo um pouco aqui o que aconteceu na minha reflexão de final de ano, pensando nesse ano de 2026, é que ano passado, 2025, eu tive um ano que eu vivi muito no automático. Eu deixei as coisas acontecerem e parecia que, tipo, eu não tava na direção, sabe? Eu tava simplesmente vivendo o que tava vindo. E é isso, sem muita intencionalidade. Tanto que alguns meses atrás eu sentei nesse mesmo lugar para contar um pouco de como foi falhar em boa parte do meu 2025. E esse ano me fez ver o quanto, óbvio, a vida, assim, não está nem aí para os seus planos. Eu comecei a refletir, será que se eu for uma pessoa que não é tão pisciana, sonhadora, assim, que fica pensando no objetivo final e vive um pouco mais com intensidade, prestando atenção no momento do agora, minhas pequenas vitórias, dificuldades que eu tô passando, ultrapassando, será que eu não vou chegar no final do ano, assim, muito mais orgulhosa de mim, grata pelo que eu passei, mais alinhada também com os meus objetivos, porque eu fui pensando no dia a dia, ao invés de pensar tanto no macro, assim, lá no final, na linha de chegada? Eu acho que sim. Eu acho que faz diferença viver mais no agora. E é aqui que entra essa caderneta. Ela tem tudo a ver com viver no momento. Primeiro que ela tem um tamanho perfeito, ela é uma 6 minúscula, cabe em qualquer bolsa. Eu comprei, inclusive, do tamanho errado, que eu queria ter comprado a 5, mas hoje eu não me arrependo, cabe em qualquer lugar. Se é um homem, provavelmente vai caber no teu bolso. Nós, mulheres, estamos ferradas em relação a isso. Mas aqui é o lugar em que eu escrevo tudo e qualquer coisa. Sobre o meu dia, o que eu tô pensando, como que eu tô sentindo. Tipo, eu trato como uma leve terapia às vezes. E são coisas, detalhes, coisas pequenas que eu provavelmente não vou lembrar semana que vem. Ou amanhã eu já não vou lembrar mais. E a ideia, inclusive, não é eu ficar lendo agora os meus últimos dias. E para combater meu lado perfeccionista, sou muito perfeccionista, eu desistia muito de planner, de bullet journal, porque eu queria estar sempre com a mesma caneta. Eu queria estar sempre com o mesmo marcador de texto. A minha letra tinha que estar impecável. Eu não podia errar uma palavra do português. E isso aqui eu simplesmente coloquei regras que eu posso ser 100% imperfeita. Escrevi errado, tá tudo certo. E eu me disse isso desde o primeiro momento. E eu acho que isso foi algo muito positivo pra eu dar continuidade a isso. Porque senão eu acho que ia ser mais um caderno que eu não ia mais usar. Acho que o que me confortou mais ainda é que ninguém vai ler. Provavelmente, talvez, se algum dia alguém for ler, vai ser, sei lá, um filho meu daqui a 30 anos. Inclusive, talvez já tenha ficado claro que eu não vou mostrar o que tem dentro do meu Moleskine aqui, porque é pra cada um. Eu não quero que ninguém leia isso. Eu sou imperfeita aqui. E a ideia é que tu possa escrever o teu, se tu quiser, e seja imperfeito. Desenha, faz o que tu quer, faz de lápis, caneta, mistura, pula uma página, coloca a data, não bota. A ideia é fazer o que tu acha melhor pra ti. Eu tenho dias que eu tenho falado sobre pensamentos, tem dias que eu falo simplesmente uma descrição do meu dia, tem dias que eu falo sobre uma ideia que eu tive, tanto faz. Tem dias que eu não quero escrever, inclusive eu vi uma dica disso, que é, se tu não tá com ideia do que escrever, simplesmente escreve. Eu não sei o que escrever. E daqui a pouco, se tu ficar repetindo isso, vai ter uma ideia que vai surgindo na cabeça. E tem sido algo muito positivo pra mim, pra eu estar presente, não estar tanto nas redes sociais,
nem me comparando. Se permitir ser imperfeita em um caderno é levemente libertador. Eu sei que parece meio profundo, né? Mas eu acho que faz sentido, sim. Pelo menos eu tenho achado uma experiência libertadora. A única página que eu vou mostrar pra vocês é a minha primeira página. Porque eu peguei isso como inspiração e eu gostei bastante do resultado. E claro, tu consegue fazer adaptado a ti. Mas eu acho que fica algo legal pra olhar no futuro. Que é simplesmente colocar uma foto tua. Eu imprimi aqui na minha impressora mesmo. E colocar o nome e a data de início. E depois colocar, claro, a data que tu finalizar este caderno. Porque ele não precisa durar um ano, né? Pode durar menos, pode durar mais. Mas eu vi pessoas que fazem, tipo assim, um caderno por ano de aniversário. Como eu não comecei no meu aniversário, eu fiz simplesmente essa data aqui. E é isso. Agora falando de transformação e por que eu acho que todo mundo deveria ter um caderninho assim. Nos últimos dias eu vejo que, como eu escrevo ou pela manhã ou antes de dormir à noite, eu tenho ficado menos tempo no celular. E a gente sabe o quanto ficar no celular é ter muita informação ao mesmo tempo, diminuir o nosso nível de atenção, tá se comparando muitas vezes. E com isso aqui, eu tô fazendo quase que ao contrário, sabe? Eu foco muito mais no que eu tô passando, nas minhas conquistas, sejam elas grandes ou pequenas. Saber, assim, que um dia eu vou poder olhar pra trás e ver o que eu tava passando naquela época é algo que eu sei que eu tô romantizando, mas eu acho que deve ser muito legal. Só pra dar um exemplo pra vocês, que já é um exemplo bizarro, não entra na minha cabeça, que no início do ano, eu e meu marido, a gente tava já programando pra esse ano comprar um carro. E como eu falei antes, a vida, assim, a gente não tem como programar direito as coisas, né? A gente tava pensando em comprar um carro e agora é dia 23 de janeiro e nós já temos esse carro novo. A gente não imaginou que fosse acontecer tão rápido, mas diversas coisas somaram para que isso fosse acontecer. A gente tá muito feliz, mas o eu de 1º de janeiro aqui não fazia a menor ideia que no final do mês eu ia ter um carro. E ao mesmo tempo que eu consigo voltar para esses dias que eu tô comemorando grandes conquistas, tem dias assim que um perrengue aconteceu. E eu posso refletir sobre esse perrengue se eu quiser. E ver como eu passei por esse perrengue. Inclusive tem isso, assim, esses dias eu tava ouvindo um podcast que era aquele cara, aquele coach lá, Tony Robbins. E ele tava falando sobre o quanto a gente precisa ter pequenas conquistas na nossa vida, seja tipo todos os dias, seja isso no longo prazo, mas ter pequenas conquistas faz com que a gente olhe para nós mesmos como vencedores, como pessoas que vão conseguir alcançar o que querem na vida. E eu tenho sentido isso muito mais, que é uma forma de terapia, uma meditação, escrever. Eu nunca imaginei que eu ia ser uma pessoa que faz isso, porque eu realmente não sou uma pessoa que gosta de escrever, gosto de português nem nada do tipo, mas tem sido muito proveitoso. E se tu quiser escrever tu também, um caderninho pequeno, eu vou deixar o link do meu modelo inclusive aqui na descrição, mas pode ser um caderno qualquer. Eu não tinha outro caderno porque no final do ano passado eu doei vários cadernos que eu tinha aqui em casa, exatamente porque eu comentei pra vocês, né? Eu já tentei 1000 vezes planner, diário, outras coisas, e nunca dava certo. E essa foi a primeira vez que deu certo, então eu quis vir aqui compartilhar. Eu tô bem feliz de estar documentando a minha vida no offline, mas esse ano eu também vou documentar a minha vida mais aqui no online. Então, se tu gostou desse vídeo, não esquece de se inscrever no canal. E até o próximo vídeo. Tchau!